Obrigada, Francesco, para a apresentação. Muito obrigada pela convite, pelo desafio que me foi dirigido pelo professor Paulo Pontes. Apesar de eu não ser especialista em história religiosa, mas vou aqui apresentar a minha investigação e aquilo que posso partilhar convosco sobre esse assunto. Porque o meu trabalho, como o Francesco acabou de mencionar, refere-se às relações entre Itália e Portugal, numa altura em que a Itália estava dividida em muitos estados, repúblicas e ducados. E, portanto, esta investigação implica o levantamento de fontes em inúmeros arquivos e, no que diz respeito ao tema que hoje eu me proponho aqui para apresentar nesta breve comunicação, posso tratar pondo em contato com o arquivo da Igreja de Nossa Senhora de Loreto, de que sou responsável. De fato, é evidente que as relações entre a comunidade italiana, Portugal e a Santa Sé, na documentação do arquivo, acabam sempre para ser objeto de reflexão. E, tratando do arquivo da Igreja de Nossa Senhora de Loreto, tenho que contar brevemente a história da construção da Igreja de Nossa Senhora de Loreto, que teve início nas primeiras décadas, na segunda década do século XVI, e foi criada e foi montada dos homens de negócio da nação italiana, que residiam em Lisboa. Quem eram estes homens de negócio italianos que residiam em Lisboa? Eram ricos mercadores. Não temos os nomes específicos de quem foi responsável e quem quis a ereção do templo italiano, mas podemos fazer algumas conjecturas, porque conhecemos os nomes dos mercadores que estavam cá em Lisboa nessa altura. Por exemplo, havia uma forte influência florentina, entre os quais o Bartolomeu, nomes conhecidos que todos conhecem, Bartolomeu Marchionni, Girolamo Siagnigi, os Giraldi, por volta da segunda década do século XVI, Luca Giraldi e o irmão Nicolau Giraldi, Bardi, família Bardi, e depois uma família importante, oriunda de Cremona, Affaitati, Lafetà, que continua, cujos descendentes continuam até hoje. E depois havia uma série de mercadores genoveses, entre os quais a família Saldago, Centurione, Lomellini, Calvo, entre outros. E depois venecianos, Dall'Olmo, importantissimo, che foi cônsul da nação veneziana durante 40 anos, de 1540 até 1580, morreu na miséria absoluta, mesmo sendo um mercante importante. O modus operandi destes mercadores era diferente, mas por diferentes razões, que não podemos agora estar aqui a falar sobre isso, mas o fato é que, principalmente os florentinos e o cremonese, Lafetà ou Affaitati, tinham constituído importantes companhias comerciais que tinham relações muito ligadas, muito estreitas com a coroa, com a Itália e também com a Santa Sé. Em Lisboa, no século XVI, não existia uma embaixada. E não existia uma embaixada das diferentes cidades italianas. É sempre muito complicado falar de Itália na história. Tenho sempre que repetir a mesma coisa, mas, por exemplo, não existia uma embaixada de Florença, da Serenissima. Existiam, mas os embaixadores residiam em Madrid. E, portanto, as relações dos
desses mercadores com a cidade de origem era levada a cabo por cônsules, que eram eleitos entre a comunidade de mercadores. Os mercadores mais conhecidos, mais de confiança, tinham o papel de cônsul e tinham um papel de porta-voz dos problemas que, eventualmente, os comerciantes podiam ter em Lisboa. Agora, io sto sempre a parlare, ma iremo até lá. E, portanto, a data altura começou a se revelare insuficiente o papel do cônsul. E parece, io penso che este grupo de italianos, de mercadores italianos, uma vez que os comércios começavam a ser muito importantes, os negócios começavam a ter problemas, a ter situações que deviam ser debatidas no interno da comunidade italiana, começaram a pensar na possibilidade de construir um templo devoto ao culto de Nossa Senhora do Loreto, um sítio que no início podia ser considerado como um tipo de embaixada, para que estes mercadores se pudessem encontrar e falar dos seus negócios, dos seus problemas e das suas atividades. Aqui é uma coisa importante, para sublinhar uma coisa importante. A documentação do Loreto define e é clara sobre isso, que a Igreja do Loreto foi construída pelos homens de negócio da nação italiana. É a primeira vez que eu encontro a denominação de nação italiana. E esses italianos começaram compraram um terreno que se encontrava fora da muralha fernandina, logo era mesmo incrustado a muralha fernandina, onde existia uma capelinha devota ao culto de Santo Antônio. Ofereceram ao capítulo de São João um latrão e em 1518, em abril de 1518, tiveram a licença do San Giovanni Laterano di fabbricare una chiesa sotto invocazione di Santa Maria di Loreto, con campanile, sacrario, cimitero, fonte battesimale e con amplissimi privilegi di esenzione e immunità e soggetta solo alla sede apostolica. Quanto questo era chiaro, non era direttamente dipendente da San Giovanni in Laterano. É claro que essa igreja começou a ser construída, mas não apareceu de um dia para outro, não foi assim, ao longo dos anos. E hoje, ao almoço, falando com o André, pensei que como podemos dar o início, podemos considerar o início da nomenclatura em Portugal situada em finais do século XV, não é? Mas foi a sua consolidação aconteceu no século XVI. E se calhar foi também isso uma razão para que, não sei, para que os italianos pensaram e avançaram foi a ideia de construir um templo italiano. Templo italiano devoto ao culto de Nossa Senhora do Loreto, também aqui é outra história interessantíssima, porque o culto de Nossa Senhora de Loreto é uma história também fantástica, que remonta a séculos anteriores e que estava muito, que era muito conhecida em Portugal. O consolidamento da nunciatura em Portugal, podemos considerar, por exemplo, o manuscrito de Antônio Pereira de Figueiredo, que é uma raccolta dos núncios
uma recolha dos nossos coletores que está ao presente, no final do século XVIII, tinham estado em Portugal. E ainda venutos apostólicos ou coletores ou emissários da Santa Sé para Lisboa, como não podia deixar de ser, estava estritamente ligada com a Igreja do Loreto, com a comunidade italiana em Lisboa. Não temos no arquivo do Loreto muita documentação relativa ao século XVI, por motivos que depois irei dizer, mas temos, no entanto, fontes importantes para os séculos seguintes, que podem ser complementadas e completadas com a documentação do Arquivo Segreto Vaticano. É claro que no Arquivo Segreto Vaticano há uma documentação vastíssima, mas que pode ser complementada com alguns documentos que temos no arquivo da Igreja do Loreto. Um fundo de importância capital para as relações entre Itália e Portugal, que se encontra no Arquivo Segreto Vaticano, o Fundo Confalonieri, que foi estudado por muitos historiadores, entre os quais também a Maria Grazia Russo, cujos relatórios são de fundamental importância para o aprofundamento da realidade portuguesa, mas não só, também das relações entre os dois países. Para além da descrição da cidade de Lisboa, que todos conhecemos, della grandezza e magnificenza della città di Lisbona, Giovanni Battista Confalonieri queria apresentar a realidade sociopolítico-cultural na qual depois os núcleos a seguir iriam ser integrados. Confalonieri, a presença de Confalonieri, a sua primeira experiência em Portugal, remonta à última década de 1500. Era secretário do coletor-geral Pátrio Biondo nos anos de 1592 e 97. E encontramos a presença de Confalonieri também no arquivo do Loreto, por situações curiosas, porque percebemos que, para além de secretário, o Confalonieri aproveitava também o comércio dos mercadores italianos, né, que iam à volta da Igreja do Loreto. Como testemunha a sua presença no livro mestre das receitas e despesas, no quale encontramos uma referência a Giovanni Battista Confalonieri di Roma, che devia uma quantia bastante importante, de mais de 50.000 reis, para o pagamento da taxa de 4%, que era obrigatória para o sustentamento da igreja e que os italianos, os mercadores italianos, eram obrigados a pagar. Agora, 4%, eu no início pensava que era o 25%, parecia por exemplo, enorme, mas afinal era um quarto de ducado para 100 ducados, cada 100 ducados de transações comerciais. Portanto, o pagamento de 50.000 reis era, não consigo fazer as contas, mas era uma quantia. Isso quer dizer que o Confalonieri comerciava bastante. Uma vez regressado a Roma, devido ao seu conhecimento sobre a realidade portuguesa, e devo dizer aqui que o Confalonieri foi uma personagem importante, e no dia 24 de maio, próximo dia 25 de maio, teremos uma conferência do Paulo Almeida Fernandes, na Quinta dos Louridos, no Carvalhal de Dom Barral, em que nos irá falar de Confalonieri e o Caminho de Santiago, porque ele também foi importante neste sentido. Portanto, estão todos convidados para queiram vir. Então, uma vez regressado a Roma, devido aos seus conhecimentos sobre a realidade portuguesa, foi pedido que ele dirigisse relatórios sobre o Estado de Portugal. E temos aqui conhecimento de que o Confalonieri estava muito bem envolvido na comunidade italiana em Lisboa.
De fato, eu acho que foi ele que pediu ao mercador florentino, que estava, na altura, estava em Lisboa, ali come mercador florentino, Raffaele Fantoni, pediu-lhe para redigir uma relação sobre il regno del Portogallo. E di fatto, na documentazione del Fundo Confalonieri, o Raffaele Fantoni è presentato come un buon amico e uomo leale. E Fantoni, di fatto, scrive una relazione del Regno del Portogallo, no qual, no final do século XVI, no qual é uma relação que não tem data assinalada, mas para aquilo que nos encontramos escrito, a relação de Fantoni parece não ser posterior a 1598. E fala do tráfico entre Santo Tomé e Príncipe, fala do açúcar, fala dos escravos, fala das partidas dos navios. É uma relação interessante. E outro, outro artigo onde foi encontrado um romano, onde foi encontrado um documento fundamental para a história da Igreja do Loreto e para o conhecimento da comunidade italiana em Portugal, do século XVI, foi um documento encontrado na Biblioteca Corsiniana e foi encontrado por um investigador do SUTSEM, Massimo Bergonzini, que publicou nesse volume Via Spiritus, e que trata-se de um documento importantíssimo para a minha pesquisa, que são antigos estatutos da Igreja do Loreto, datados de março de 1577. Por quê? Porque nós, na Igreja do Loreto, temos estatutos antigos, os primeiros estatutos que temos são datados de 1668. E foram escritos por dois mercadores genoveses, Nicolau Nicone e Francesco André Carrega, dos quais temos os autorretratos lá na igreja, que eram dois mercadores riquíssimos, mantinham ligações comerciais com a Itália, com o Brasil, com a Índia. Temos eu transferi os testamentos deles, tinham armazéns cheios de mercadorias, podemos ter noção da riqueza destas pessoas, viviam juntos, não eram casados e eram riquíssimos. E o que eu queria dizer é que, a data altura, eles faziam parte da mesa do Loreto, que a mesa do Loreto era mantida, tinha uma parte laica, não é? Que era, e nessa altura, na segunda metade do século XVII, eram os genoveses que mantinham o seu poder, porque eram os mais ricos. E, a data altura, por problemas no interior da igreja, por problemas no interior da comunidade italiana, era necessário ter escritos, ter os estatutos em forma escrita, porque os estatutos anteriores tinham sido queimados no incêndio que houve na igreja de 1651. Portanto, a Igreja do Loreto teve um incêndio em 1651. A documentação anterior a 1651 sofreu muitos prejuízos. Entre a documentação que foi queimada nesse incêndio, foram queimados os estatutos. E, portanto, a data altura era preciso ter os estatutos para manter a direção da igreja. E estes dois mercadores, que eram riquíssimos, que tinham um poder muito forte sobre a igreja do Loreto, começaram a escrever os estatutos, mas escreveram os estatutos de cor, daquilo que se lembravam
e, portanto, eram muito incompletos. E depois, estes estatutos foram reformados em 1679 e depois em 1719. A importância disto tudo é que eles não sabiam onde estavam os estatutos que o Máximo encontrou. E eu perguntei ao Máximo, mas como é que foram lá parar? E ele disse que não sabe, não podemos saber, mas eles não sabiam e não conheciam estes estatutos. Estes estatutos são importantíssimos, porque daqui sabemos, através destes estatutos, sabemos que havia uma companhia laica, chamava-se mesmo Companhia degli Italiani, e depois havia uma alargada congregazione del Santissimo Sacramento, que incluía todos, italianos e portugueses, que foi instituída em 1540, logo a seguir à fundação da Confraria Madre, na Igreja da Minerva em Roma, e foi aprovada com bula de Papa Paulo III, de 30 de novembro de 1539. Portanto, esta confraria do Santíssimo Sacramento foi aprovada em Roma em 1539 e logo a seguir em Lisboa, na igreja de Nossa Senhora do Loreto. Outros elementos importantes, são muitos, né? Mas outros elementos importantes que podemos retirar destes estatutos é que temos os nomes de muitos dos italianos mais ricos e abastados que residiam em Lisboa nessa altura, no último quartel do século XVII. Sabemos, de fato, que existiam duas confrarias, uma laica para o governo da igreja e a confraria do Santíssimo Sacramento. E depois há um capítulo importante, que é o capítulo 20, que me interessa, porque é uma história que eu tentei fazer, mas faltavam estes dados, é que está mesmo aqui no capítulo 20 destes estatutos, está referido que os italianos, era vontade dos italianos de construir um hospital da nação italiana. Depois eu encontro nas sessões da junta, encontro na documentação posterior também do século XVII, que sempre referências à construção, à vontade de construir um hospital para os italianos mais carenciados, que passavam ou que residiam em Lisboa. Mas que havia problemas e problemas e problemas. Mas, nesses estatutos, que são os primeiros estatutos da fundação da igreja, esta era a vontade dos italianos desde sempre. E a presença dos núncios, eu agora não posso falar aqui toda a história dos núncios, porque os núncios vinham para Lisboa, depois passavam para a Igreja do Loreto e depois faziam parte das sessões das reuniões da junta, porque até hoje, quando a reunião da junta da Igreja do Loreto, é preciso um padre, naturalmente, o reitor da igreja. Nós que somos a parte laica da junta e depois o cônsul da Embaixada de Itália, que ainda a igreja faz parte extra território. Depois, esses núncios, alguns deles, prefiro aqui Antonio Albergati, por exemplo, muito trabalhou para ajudar a comunidade italiana em alcançar o objetivo, que era um objetivo quase obsessivo, a construção do hospital, enviando ao rei uma carta para que permitisse a construção do Hospital dos Italianos em 1623. E o rei respondeu afirmativamente. Havendo visto a carta, que com esta se vos envia do coletor apostólico desse reino,
E a petição que vai com ela sobre a aprovação do consentimento meu que pede para a eleição do Hospital dos Italianos, junto à Igreja de Nossa Senhora do Loreto dessa cidade. E por bem que lhe se passe logo a provisão na forma que tende e me venha a assinar. E é evidente que os fundos do Arquivo Vaticano costituem um manancial documental inexaurível para o aprofundamento da história das relações dos italianos. Mas, como já disse, é um arquivo, mas é por isso que peço a vossa ajuda, no caso que encontrem alguma coisa que possa ser importante para isso, porque, e, por outro lado, a documentação que temos na Igreja do Loreto nos pode ajudar e é um espelho dessas relações, embora haja uma falta, embora tenha havido uma falta notável de documentação devido a problemas que foi o fogo, tipo, o terremoto não destruiu e não prejudicou o Arquivo do Loreto, mas o incêndio de 1671 foi terrível e destruiu documentação, destruiu riquezas que estavam no interior da igreja. Portanto, esta é a minha testemunha pequena sobre isso.